Jesus disse: "Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas." Algumas pessoas dizem que só existe um pastor, Jesus Cristo. E eu até concordo que Cristo é o nosso grande pastor, pois Ele cuida de nós, nos guia e nos protege. Ele nos ama tanto que deu a sua própria vida lá na cruz para nos salvar. No entanto, a Bíblia declara que o próprio Jesus escolhe pastores para cuidarem de suas ovelhas aqui na terra. Veja o que está escrito em Efésios capítulo 4. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Mas afinal, o que faz um pastor? Na Bíblia, as funções do pastor, bispo e presbítero são muito parecidas. O pastor é alguém que ensina outras pessoas a seguirem a Bíblia, explicando o que ela significa. Isso pode ser feito através de pregações, de estudos bíblicos ou conversas pessoais. Além disso, quando a igreja precisa de liderança e orientação, o pastor tem a responsabilidade de resolver os problemas e promover a paz e a união. Ele também tem autoridade para cuidar da vida espiritual dos membros da igreja, aconselhando, corrigindo e exortando através dos ensinamentos da palavra de Deus. Por isso, a Bíblia ensina que nós devemos tratar os pastores com todo respeito, pois o trabalho de um pastor é muito importante para a igreja e não é nada fácil. Então, antes de criticarmos, devemos procurar entender a situação e não julgar a pessoa, mas sim as suas atitudes. Se você está magoado ou revoltado com algum pastor, ore por ele e saiba que tanto os pastores quanto outros líderes terão de prestar contas a Deus pelo trabalho que fizeram. E infelizmente, há muitos pastores e líderes dentro das igrejas que dão um péssimo testemunho e prejudicam o crescimento do reino de Deus. Eles são chamados por Jesus de lobos em pele de cordeiro, e por isso devemos ficar muito atento às suas atitudes. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar os 7 tipos de pastores que eu não admiro. Mas antes disso, já deixa aqui o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube assim que eu colocar um próximo vídeo, tá bom? Então vamos lá. O primeiro pastor que eu não admiro, o pastor que explora financeiramente as ovelhas. Esse pastor é muito ambicioso e enxerga a igreja como um negócio lucrativo. Ele usa sua influência e as suas técnicas de oratória para comover os fiéis e tirar o dinheiro deles. É claro que um pastor precisa pedir ofertas, afinal de contas, a igreja é mantida graças a isso. Isso sem falar dos investimentos feitos em trabalhos missionários, ajuda aos mais necessitados e por aí vai. No entanto, esses pastores têm como principal discurso o dinheiro. Eles usam passagens bíblicas fora de contexto para dizer que se você não dizimar ou ofertar na igreja, você está roubando a Deus e será amaldiçoado. Com isso, as ovelhas são exploradas e se sentem pressionadas a dar até aquilo que elas não têm. Jesus disse: "Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro." O segundo tipo de pastor que eu não admiro, o pastor que profetiza o que Deus não mandou falar. Esse pastor usa sua influência sobre as pessoas para profetizar e revelar coisas que Deus não mandou dizer ou que não estão de acordo com a palavra de Deus. E praticamente em todos os cultos acontecem revelações que são usadas para atrair fiéis, mantê-los na igreja e dar aquele ar de espiritualidade no culto. Porém, quando essas profecias não se cumprem, muitos percebem que há algo de errado na igreja. No entanto, ninguém se levanta contra os seus líderes, pois eles acreditam que não se deve tocar no ungido do Senhor. E por causa disso, muitos têm medo de serem rebeldes. Essa manipulação só acaba quando a pessoa começa a conhecer a palavra de Deus e não aceita mais ser enganada. Então guarde esse versículo no seu coração. Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, não tenham medo dele. O terceiro tipo de pastor que eu não admiro, o pastor que pensa só em si mesmo. Esse pastor sempre está interessado em defender os seus direitos, seu salário, seu dia de descanso, sua privacidade, sua família. É lógico que o primeiro ministério na vida de qualquer cristão é a família e não a igreja.
No entanto, muitos têm gastado a maior parte do tempo cuidando dos seus próprios interesses e deixando de lado a obra de Deus. E isso é muito prejudicial, pois com o tempo as ovelhas poderão se esfriar espiritualmente e se afastar do Senhor por andarem sozinhas. Veja o que a Bíblia diz. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos de lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. O quarto tipo de pastor que eu não admiro, o pastor que usa amuletos e objetos ungidos. Esse pastor escraviza as pessoas com falsas crenças e superstições que não são encontradas e ordenadas na Bíblia. Ele desvia a fé que deveria estar unicamente em Deus e leva os outros a colocarem a sua esperança em objetos que não têm poder algum. Com isso, criam campanhas duvidosas, onde vendem toalhas, lenços, vassouras, sabonetes e até tijolos supostamente ungidos, todos vendidos a preços exorbitantes. A lista desses objetos é interminável. Eles se aproveitam da ignorância do povo para levá-los ao engano. Veja o que a Bíblia diz. Os pastores se tornaram estúpidos e não buscam ao Senhor, por isso não prosperam, e todos os seus rebanhos se acham dispersos. O quinto tipo de pastor que eu não admiro, o pastor que não cuida das ovelhas. Esse pastor é aquele que por algum motivo se acomodou e não demonstra mais amor pelas ovelhas. Ele não visita os membros, deixa os fracos na sua fraqueza, abandona os que estão passando por problemas espirituais e não se preocupa com aqueles que estão se afastando do Senhor. Além disso, ele sempre inventa uma desculpa para não atender aqueles que lhe pedem ajuda, pois ele não quer ser perturbado em seu descanso, mas faz questão de um bom salário. E quando faz visitas, costuma visitar somente os bajuladores e aqueles que apoiam as suas decisões. Veja o que a Bíblia diz. Vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. O sexto tipo de pastor que eu não admiro, o pastor que quer dominar o rebanho. Esse pastor age como se fosse o dono da igreja e pensa que todos são obrigados a cumprirem suas ordens. Ele também não faz nenhuma questão de manter por perto os membros que poderiam ameaçar a sua autoridade. Pelo contrário, ele quer se ver livre dessas pessoas e faz de tudo para afastá-las da igreja. Veja o que a Bíblia diz. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não ajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. O sétimo tipo de pastor que eu não admiro, o pastor que quer agradar aos homens e não a Deus. Esse pastor não se importa com o que Deus quer, mas sim com o que os homens querem. Ele busca popularidade e elogio dos fiéis. Por isso ele prega apenas as partes da Bíblia que considera aceitáveis. Ou seja, ele usa muitas técnicas de coach, ele fala muito sobre a prosperidade aqui na terra, mas fala pouco sobre o pecado e as provações que o cristão verdadeiro enfrenta. Geralmente, esse tipo de pastor prega um evangelho vazio para uma igreja lotada. Veja o que a Bíblia diz. Virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Então esses são os tipos de pastores que eu não admiro. Eu sei que nenhum de nós é perfeito, e como eu disse no início desse vídeo, nós não devemos julgar as pessoas, e sim as suas atitudes. Infelizmente, a imagem de um pastor está muito manchada por causa desses exemplos de líderes que eu citei. E para muitos, ser pastor se tornou uma profissão, mas o que a Bíblia mostra é que para ser pastor é preciso ter um chamado. Nem todos têm essa vocação, mas aqueles que têm devem desenvolver o seu dom e usá-lo para o bem da igreja. Na palavra de Deus, existem algumas recomendações sobre quem deve ser pastor ou líder na igreja. Ele não deve ser novo na fé, porque ainda tem muito o que aprender e ele pode se tornar orgulhoso. Ele precisa também ser um bom cristão, ou seja, a sua vida deve ser um exemplo de moderação, sensatez e domínio próprio.
Ele deve também ter boa reputação e deve amar a Bíblia, entendendo o que ela diz e se apegando à verdade. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e se inscreva no meu canal. Deus te abençoe.